Olá, me chamo Valmir, mas o povo da roça me chama de Noite Fria, porque eu só apareço quando o silêncio pesa. E aqui, no mundo do terror, eu venho trazer para você os causos que a mata guarda e que os antigos juram que são verdade. O feitiço da vizinha. A amarração que destruiu duas famílias. Na pequena cidade de Santana do Norte, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, viviam João Elias e Maria Lourdes, um casal simples, mas conhecido por uma coisa que deixava muita gente roendo de inveja. Eram felizes. Tinha uma casinha humilde, uma filha pequena que iluminava o lar e viviam rindo, brincando, caminhando de mão dada no fim da tarde. João chegava do serviço cansado, mas entrava em casa sorrindo. Lourdes era o porto seguro dele, e ele era o dela. Mas felicidade demais incomoda gente vazia. E a pior dessa gente era Dona Celina, a vizinha da esquina. Mulher amarga, sempre metida na vida dos outros com fama de mexer com coisa errada. Diziam que ela já tinha separado casais, feito amante virar marido na marra e até adoecer de gente por pura maldade. E foi justamente essa mulher que começou a observar João com olhos escuros, como quem cobiça o que nunca será seu. A inveja que virou obsessão. Celina morava sozinha, largada pelo marido que fugiu dela como quem foge do inferno. Vivia falando que merecia coisa melhor, que tinha nascido para ser servida, que as outras mulheres eram fracas, mas no fundo o que ela queria mesmo era ter quem a amasse. Só que amor não vem para quem carrega ódio no peito. Quando viu João brincando com a filha no quintal, o sangue dela ferveu. Quando viu ele ajudar a esposa a arrumar a casa, a inveja queimou. E quando ouviu ele dizer, "Eu te amo", bem alto para Lourdes, Celina quebrou um copo no chão e jurou: se ele é feliz com ela, vai ser feliz comigo, nem que seja na marra. A noite da amarração. Uma madrugada, Celina colocou num pano preto, acendeu velas vermelhas, pegou o nome de João escrito com sangue de galinha, enterrou o nome de Lourdes de cabeça para baixo num pote de barro e começou a chamar forças que ninguém com sanidade ousaria mexer. "Ele há de ser meu", sussurrou com a voz arrastada, "na marra, no laço, no feitiço, na dor." Quando terminou, sentiu um vento frio atravessar a casa, como se algo tivesse entrado ali. E entrou. O começo da ruína. 2 dias depois, João começou a agir estranho. Esquecia coisas simples, tinha dor de cabeça, se irritava do nada. E sem motivo algum, passou a sentir uma vontade absurda de ir até a casa de Celina. Ele mesmo não entendia. Lourdes perguntava, "O que você tem, João?" Ele chorava sem saber responder. Eu não sei, parece que minha cabeça não é mais minha." Foi assim que num dia de fraqueza, ele caiu na porta de Celina. Ela abriu sorrindo. "Eu sabia que você vinha, João. O destino te trouxe." Mas não foi destino. Foi feitiço. Em menos de uma semana, João saiu de casa. Deixou a mulher chorando, a filha pequena chamando "papai", e foi morar com Celina. Mas ali dentro tinha algo errado. João acordava confuso, dormia chorando, tremia sem explicação. Chegava na janela e ficava horas olhando para o lado da ex-mulher. "Eu não sei por que eu tô aqui", dizia com os olhos perdidos. Celina tentava abraçar, mas ele empurrava. O corpo estava com ela, mas a alma não estava. A morte que veio do feitiço. O tempo passou, meses de sofrimento. João não comia direito, não dormia, não sorria.
Um dia, ao voltar do trabalho, Celina encontrou a casa em silêncio e João enforcado no quarto. Sem bilhete, sem explicação, sem despedida, só o corpo de um homem que nunca quis estar ali. A cidade inteira ficou em choque. Lourdes caiu desmaiada quando recebeu a notícia. Mas quem mais sentiu foi a própria Celina, porque a partir daquele dia, o feitiço virou contra a feiticeira. Celina começou a adoecer. Primeiro mandou nas pernas, depois manchas escuras na pele, depois febres que vinham como fogo, queimando tudo por dentro. Os médicos não entendiam, ninguém entendia, mas ela sabia. Era o preço que todo feitiço cobra quando é mexido por inveja. E quanto mais perto da morte ela ficava, mais a consciência pesava. Até que num dia, em desespero, pediu para chamarem Lourdes. A mulher chegou, fria, cansada, mas de cabeça erguida. Celina, magra como fantasma, com os olhos fundos, confessou com voz falha: "Fui eu amarrei seu marido, por inveja, eu destruí vocês." Lourdes ficou em silêncio. Não gritou, não chorou, olhou para ela como se olhasse para o próprio cicato do mundo. Celina tentou segurar sua mão, mas Lourdes puxou a mão firme e disse: "O perdão de Deus você busque com ele, o meu você não merece." E virou as costas. 3 dias depois, Celina morreu sozinha, sem velório, sem ninguém. A casa dela ficou abandonada. E dizem que até hoje, quando a lua está cheia, se escuta a voz de um homem chorando ali dentro. João, o homem que só queria amar sua família, mas foi arrastado para o inferno pela inveja da vizinha. O vaqueiro que cavalgou rumo ao inferno. No sertão fundo, onde o sol racha a pedra e a poeira nunca se assenta, vivia Raimundo Diniz, conhecido em toda a região como Mundico Vaqueiro. Ele era campeão de tudo: pega de boi, vaquejada, montaria, corrida de cavalo. Onde chegava, o povo gritava seu nome. Onde competia, ninguém tinha coragem de apostar contra. Raimundo tinha fama, respeito, honra, mas só tinha um ponto fraco: sua irmã caçula, Rosa, menina doce, bonita e de coração limpo. Era por ela que Mundico tirava o chapéu, por ela que brigava, por ela que largava tudo. E foi justamente por causa dela que sua vida descarrilhou para um caminho sem volta. Numa noite de sábado, Rosa voltava para casa depois de um ensaio na igreja. Passou pela praça como sempre, só que dessa vez um policial novo na cidade, arrogante, bêbado e acostumado a levar tudo no grito, encostou ela na parede, segurando pelo braço. "Vamos conversar, princesa. Você é bonita demais para andar sozinha. Me larga, eu quero ir embora." "Largar? Eu só largo quando eu quero." Rosa tentou correr. Ele insistiu, empurrou, machucou, e quando ela conseguiu fugir, chegou em casa chorando, com o braço roxo. Raimundo estava na varanda. Quando viu a irmã naquele estado, a alma dele virou um vulcão. "Quem fez isso, Rosa?" Eu não quero problema. Me diga agora." Ela disse o nome. O mundo de Raimundo ficou vermelho. No dia seguinte, o policial estava no bar da esquina, rindo com os amigos, contando vantagem, dizendo que a menina era fresca. Quando Raimundo chegou, o bar silenciou. Ele entrou devagar, tirou o chapéu, pousou no balcão
e ficou olhando o policial sem piscar. Foi você que mexeu com minha irmã? E se eu mexi, vai fazer o quê? Pega de boi, não te dá coragem, campeão. As pessoas deram um passo para trás. Raimundo suspirou, como quem segura a própria fúria com as mãos. Eu não mexo com quem veste farda, mas homem que encosta a mão numa mulher, esse eu derrubo sem pensar. O policial levantou a arma, apontando para ele. E Mundico, rápido como quem laça touro, segurou no cano, torceu o punho dele, tomou a arma e... Um tiro ecoou. O policial caiu com o peito aberto. O bainteiro gritou. Mundico se entregou sem fugir. Eu fiz o que um irmão tinha que fazer. Pegaram 10 anos dele. 10 anos da vida de um campeão. Na cadeia ele ficou calado. Não pedia nada, não brigava, não reclamava. Só esperava o tempo correr. Fora dali, Rosa casou, teve filhos e sempre escrevia cartas dizendo: Mano, quando você sair, tudo vai ser diferente. A gente vai recomeçar. E Raimundo acreditava. Quando ganhou a liberdade, saiu com a mão na frente e outra atrás. Mas com trabalho duro, Deus na frente e coragem no peito, ele reconstruiu a vida. Virou pequeno fazendeiro, montou uma casa bonita, casou com Doralice, mulher honesta e valente. E teve um filho, Tunico, que andava grudado nele como sombra. Raimundo era feliz pela primeira vez. Tudo que ele queria era viver em paz. O passado ele tinha enterrado. Ou achava que tinha. Até que, numa tarde quente, ele estava sentado na frente de casa afiando uma faca para cortar palma para os animais. Tunico brincava com um carrinho de madeira. Doralice fazia café. O vento estava calmo, mas o destino não. Uma moto preta apareceu no fim da estrada. Veio devagar, depois acelerou. Raimundo estranhou. Quando a moto parou, o homem de capacete não disse nada, só levantou o braço. Raimundo entendeu na hora. O mundo parou. Ele tentou levantar, mas não deu tempo. Trá, trá, trá. Os tiros acertaram o peito dele. Tonico gritou, Doralice caiu de joelhos, a panela de café virou no chão. A moto arrancou e sumiu na poeira. Raimildo caiu de lado, segurando o próprio sangue. Doralice correu para ele, desesperada. Raimundo, me olha, fica comigo. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Tonico chorando, sem entender nada. Raimundo colocou a mão no rosto do filho, sorriu fraco e apagou. Na investigação, descobriram a verdade. O policial morto tinha um irmão envolvido com facção. Esperou anos. Esperou Raimundo sair da cadeia, esperou ele construir uma família, esperou ele ter paz. E então matou ele como pagamento antigo. Vingança da vingança, sangue cobrando sangue. No velório, Rosa desabou sobre o caixão. Mano, eu fui a sua alegria e fui sua desgraça. Me perdoa. Doralice abraçou ela, chorando junto. O povo dizia baixinho: ele era um homem bom. Foi o amor pela irmã que arruinou tudo. Mas quem conhecia Raimundo sabia a verdade. Ele não se arrependeu de nada, porque para ele, defender a irmã valia a própria vida. E se pudesse voltar no tempo, faria tudo outra vez. No sertão de Pernambuco, entre casas de barro e estradas de terra que pareciam nunca ter fim,
cresceram Damião e Jonas. Amigos desde os 7 anos, sempre foram vistos juntos, dividindo o pouco que tinham, ou, no caso de Jonas, o muito que ele tinha e não valorizava. Damião era criado apenas pela mãe, Dona Rosária, que trabalhava na roça para sustentar a casa. Cresceu sem luxo, sem conforto, mas com algo que ninguém naquele lugar entendia de onde vinha. Uma alegria que iluminava qualquer ambiente. Já Jonas, filho único de um comerciante influente, sempre teve tudo: dinheiro, respeito, roupas caras, uma moto que chamava a atenção por onde passava. Mas por dentro era um poço vazio. E esse vazio cresceu junto com ele. E quanto mais via Damião sorrir, mais algo escuro crescia dentro dele. O começo da sombra. Desde adolescentes, as diferenças começaram a aparecer. Na escola, Damião era querido, ajudava os colegas, fazia graça com os professores. Já Jonas era arrogante, se isolava e só era seguido porque tinha dinheiro para pagar lanche para os outros. Mas havia algo que nem Damião percebeu. Quanto mais ele brilhava, mais Jonas se apagava. E a inveja silenciosa se escondia nas sombras do coração de Jonas. A dor que virou veneno. Quando ficaram adultos, a situação piorou. Damião virou servente de pedreiro. Trabalhava pesado, ganhava pouco, mas vivia de cabeça erguida. Chegava nos lugares cumprimentando todo mundo, distribuindo abraços, conselhos, risadas. Era pobre, mas rico em tudo que Jonas não tinha. E Jonas carregava dentro de si uma frustração que só crescia. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele tinha bens, mas não tinha amigos verdadeiros. Ele tinha status, mas não tinha alegria. No fundo, ele sabia. Damião era tudo o que ele queria ser. E isso consumia. O amor que acendeu o ódio. O estopim veio no dia em que Luara, a mulher mais admirada da cidade, terminou com Jonas. Ele, humilhado, passou dias tentando reconquistar a moça. Mas tudo piorou quando viu Luara conversando com Damião na feira da feira. Damião só deu um sorriso, como sempre fazia com todo mundo. Mas Jonas não viu um sorriso. Ele viu uma afronta. Na cabeça distorcida dele, Damião estava roubando tudo. Prestígio, mulheres, respeito. Uma moto que chamava atenção por onde passava. Mas por dentro era um poço vazio. E esse vazio cresceu junto com ele. E quanto mais via Damião sorrir, mais algo escuro crescia dentro dele. A última festa. Chegou o São João, fogos estourando, bandeirolas coloridas, caldo quente, milho assando na brasa. A praça inteira cheia, criança correndo, casais dançando, a sanfona ecoando pela noite quente do sertão. E como sempre, Damião era o centro da alegria. Pulava a fogueira com as crianças, contava histórias, ajudava a arrumar as mesas, levava dança para as senhoras. Era pobre, mas rico em tudo o que Jonas não tinha. E Jonas carregava dentro de si uma frustração que só crescia. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele tinha bens, mas não tinha amigo verdadeiro. Ele tinha status, mas não tinha alegria. No fundo, ele sabia. Damião era tudo o que ele queria ser. E isso consumia. O encontro na estrada. Quando a festa acabou e o povo começou a ir embora, Damião seguiu pela estrada de terra que levava à sua casa. A lua cheia iluminava tudo. Ele carregava um bolo de milho que ganhou da vizinha e assoviava baixinho e feliz, como sempre fazia. Foi aí que ele ouviu um barulho de passos correndo atrás dele. "Quem vem aí?" perguntou, mas sem medo, só desconfiado. Jonas saiu do mato cambaleando com o rosto molhado de suor e a mão segurando um revólver velho. "Damião", disse com a voz rouca, "por que você faz isso comigo?" "Oxe, Jonas, de que é que tu tá falando, homem? Tu me tira tudo." "Tudo!" ele gritava, cuspindo raiva. Mas ele não estava nem escutando mais nada. A mente dele estava tomada. Não era mais raiva, era loucura. "Amigo", ele riu um riso quebrado,
Todo mundo gosta de você, até as mulheres que eu quero. Até minha mãe disse que você é mais homem que eu. Silêncio. A noite parecia ter parado para escutar. Jonas, larga isso, vamos pra casa, tu tá bêbado. Cala a boca, Namião. Tu não vai surir mais não, nunca mais. E puxou o gatilho. O tiro ecoou por todo o mato. O bolo caiu no chão, junto com o Damião. Ele levou a mão ao peito, tentando respirar. Tu era meu amigo, disse com voz fraca, triste, mas não com raiva. E morreu ali, na estrada que sempre percorreu sorrindo. O castigo da inveja. Jonas fugiu naquela mesma noite, mas a culpa é pior que qualquer prisão. A mente começou a virar um labirinto. Não dormia, não comia. Começou a ver Damião em todo lugar. Na beira da estrada, no escuro do quarto. Os risos que ele invejava agora ecoavam como sussurros de condenação. 5 anos depois, encontraram Jonas morto num quarto de hotel barato, sozinho. Ao lado do corpo, um pedaço de papel rasgado, escrito com letra tremida. Matei o único homem que realmente gostava de mim. O filho expulso. História da vida. Desde pequeno, Davi carregava nas costas o peso de ser o filho quieto, aquele que ninguém defendia. Enquanto o irmão mais velho, Anderson, era tratado como príncipe, ele era sempre o errado, mesmo quando não fazia nada. A mãe, Dona Lourdes, acreditava em tudo que Anderson dizia. E Anderson sempre teve inveja de Davi. Do jeito simples, bondoso, honesto que ele tinha. Dos amigos que gostavam dele. Da simpatia que só quem tem alma limpa sabe transmitir. E foi justamente essa inveja que destruiu a família inteira. Quando Davi fez 17 anos, Anderson apareceu com o dinheiro escondido no guarda-roupa. Dinheiro sujo. Dinheiro que não deveria estar ali. Mas quando o pai descobriu, Anderson colocou a culpa em Davi. Foi ele, pai. Ele que pegou. Ele que andou com reta errada. Davi não acreditou no que ouvia. Abriu a boca para se defender, mas a mãe gritou: "Calado! Você já nos deu problemas demais." E o pai, sem pensar 2 vezes, deu o veredito: "Pega tuas coisas e some daqui. Essa casa não tem mais lugar para ladrão." Davi implorou, chorou, jurou inocência, mas nada adiantou. Foi expulso, humilhado, abandonado pela própria família. A vida na rua foi cruel. Davi passou fome, dormiu em banco do praça, tomou chuva, passou frio, perdeu peso, perdeu forças, mas não perdeu a bondade. Sempre repartiu o pouco que conseguia com quem também passava necessidade. Até que um dia, quase desmaiado na calçada, uma mulher estendeu a mão para ele. Era Marina, uma jovem simples batalhadora que também conhecia a dor, tinha saído de um relacionamento abusivo e cuidava sozinha de uma filha pequena de outro homem. Marina levou Davi para casa, deu comida, um banho quente, um canto para dormir, e ele chorou pela primeira vez em muito tempo. Eles ficaram amigos, depois parceiros, depois apaixonados. Davi criou a filha dela como se fosse sua, trabalhou duro, estudou à noite, reconstruiu a vida com o pouco que tinha. Eles se casaram e alguns anos depois tiveram um filho, Pedro, um menininho sorridente, de olhos iguais aos de Davi. Era tudo que ele sempre sonhou, mas nunca teve. Mas o destino tinha outro golpe guardado. Com 29 anos, Davi começou a sentir dores estranhas. Consultou médico, fez exames. Câncer avançado. Ele lutou, se esforçou, fez tratamento, mas o corpo não aguentou. Morreu nos braços de Marina dizendo: "Cuida do nosso menino. E se um dia minha mãe aparecer, diz para ela que eu perdoei, mas que nunca esqueci." Marina chorou até desmaiar.
O tempo passou, 2 anos depois da morte dele. E então, um dia, alguém bateu na porta. Dona Lourdes, envelhecida, abatida, tremendo. Ela tinha descoberto a verdade. Anderson, bêbado, confessou que o dinheiro era dele, que tinha acusado o irmão por inveja, por maldade e que nem se arrependia muito. A mãe ficou desesperada. A culpa consumiu ela por dentro e decidiu procurar o filho que expulsou. Quando Marina abriu a porta, Dona Lourdes disse, com a voz quebrada: "Eu sou a mãe de Davi. Eu quero ver meu filho. Eu preciso pedir perdão para ele." Marina encarou ela com um silêncio frio. Então respirou fundo. "A senhora chegou tarde demais. O Davi morreu faz 2 anos." Dona Lourdes caiu de joelho na calçada, gritando como se a alma rasgasse. "Não, meu Deus, meu filho, meu filho." Marina continuou. "Nos últimos dias de vida dele, ele me contou tudo. Cada humilhação, cada injustiça, cada lágrima que ele engoliu sozinho. A senhora expulsou um menino inocente, mandou seu próprio filho para a rua, para a morte." A mãe chorava sem conseguir respirar. Eu preciso ver meu neto, por favor." Marina fechou a porta até ficar só uma fresta. "O Pedro não vai conhecer quem destruiu o pai dele. A senhora não merece entrar nessa casa. Não merece ver o fruto do homem que vocês expulsaram." E antes de fechar a porta de vez, Marina disse: "O perdão dele a senhora até tem, mas o meu nunca vai ter." A porta se fechou. Dona Lourdes ficou caída na calçada, soluçando, sabendo que a justiça, mesmo tardia, tinha chegado. E Davi, onde quer que estivesse, finalmente descansava em paz. O nó cego e o preço da vaidade. João continuava sendo o melhor vaqueiro de toda a região do Jaguaribe, mas a humilhação do casamento da filha do coronel havia envenenado seu sangue. Ele não se vingaria com briga ou facão. João era sertanejo e conhecia a arte da espera. Na noite em que se despediu da fazenda, antes de ir embora de vez, ele foi até o galpão de cordas. Com paciência e uma navalha afiada, ele refez o centro da corda principal da balsa, inserindo ali um nó cego, disfarçado perfeitamente pela trama grossa. Um nó que esperaria. Ele sumiu no sertão. 2 anos depois, a balsa cedeu, exatamente como o coronel temia, sob o peso excessivo do gado do genro. A perda foi gigantesca. O genro, o filho do político, era um homem cruel e vaidoso. Ele sobreviveu à queda, mas não à humilhação. Furioso pela falência iminente, começou a descarregar a sua frustração na esposa. A filha do coronel, que trocara o amor por status e conforto, descobriu que o luxo era apenas uma casca. Ela apanhava calada, carregando nas costas não o peso do marido, mas o peso da escolha errada. O coronel, que nunca superou a perda de seu patrimônio e a desgraça da filha, morreu de desgosto, 1 mês após o desastre, sem nada deixar. Enquanto a fazenda afundava na desgraça, João florescia. Ele nunca ficou rico de dinheiro. Sua casa continuava simples e de taipa, mas ele havia encontrado algo que valia mais que todo o gado do coronel. Maria, uma mulher de riso aberto, mão forte e fé inabalável. Maria lhe deu filhos de olhos vivos que enchiam um terreiro de gritos e a vida de João de propósito. A riqueza dele era a família, a paz e o saber que ele era dono do seu próprio destino. 3 anos após a queda do coronel,
João foi à cidade com a família. Maria ia à frente segurando um dos filhos, enquanto João carregava o outro no colo. Ele ria, um riso leve e desarmado que o sertão há muito não ouvia. No canto da praça, sentada em um banco de madeira, estava a filha do coronel. Ela estava magra, vestindo roupa simples e com um lenço cobrindo um olho roxo. Seu marido havia sumido após arruinar o resto da fortuna da família. Ela viu João, viu a paz no rosto dele, viu o amor de Maria e a alegria genuína dos filhos. Viu o homem que ela desprezara por um palpite de riqueza. O homem que, mesmo sendo pobre, havia vencido na única coisa que importava. Ela não fez som, apenas assistiu a família passar. E, sem que ninguém notasse, seus olhos se encheram de água, pesados pelo preço final de sua vaidade. A vingança de João havia sido completa. Ele não precisou vê-los falidos, apenas feliz. A visão da felicidade dele era o castigo. João seguiu em frente sem reconhecê-la, ou fingindo não fazê-lo. O futuro dele era o próximo passo com a família. O passado era apenas uma sombra no banco da praça.